O clipe que nós vimos faz parte da série de atos que nós estamos fazendo na igreja. Eu encorajo você, a gente traz esse clipe, às vezes a gente sai um pouquinho, não vai pregar exatamente no que o clipe trouxe, ainda mais hoje por ser Dia das Mães, mas é uma forma da gente estar lembrando que a gente está cobrindo o livro de Atos e vamos estar cobrindo até o Dia dos Pais, aqui na América, aqui em junho, terceiro domingo de junho. Nós vamos estar sempre no livro de Atos. E eu encorajo você, eu tenho sido ricamente abençoado em participar e assistir essa série todos os domingos às 9 da noite. É uma oportunidade não só de você ser abençoado, mas também de poder falar de Jesus para outras pessoas também. A gente aqui, na quarta-feira, gasta um tempo conversando sobre isso e tem sido de grande bênção. Dia das Mães, nós queremos falar sobre mulheres e honrar as mães, principalmente as mulheres, no livro de Atos. Ontem eu saí com a minha mãe, porque hoje ela está com meu outro irmão, e ficaria mais fácil para a gente celebrar o Dia das Mães juntos ontem, então nós saímos para almoçar, e já o restaurante estava cheio, nós ficamos esperando um pouquinho, e o dono do restaurante estava na porta e falou assim: ainda bem que vocês vieram hoje, porque amanhã está lotado, não tem nem como reservar. Minha filha Gabe, que está aqui com a gente, queria honrar sua mãe, estando presente no culto, e também levando num restaurante, e a gente só conseguiu reserva mais de uma semana atrás, só para as 3 ou 3 e pouca da tarde hoje, porque todos os restaurantes estão lotados. Eu falo isso porque o Dia das Mães começou numa igreja, no século XIX, iniciozinho, começou com uma menina que quis honrar sua mãe numa escola dominical, e aí começou um movimento, e hoje o Dia das Mães é celebrado em quase toda parte do mundo, praticamente no mesmo dia. Em alguns lugares é no primeiro domingo, outros no terceiro domingo, mas geralmente no mês de maio. E muitas pessoas deixam esse Dia das Mães para ficar em casa fazendo comida, celebrando outras coisas. E eu quero agradecer a Deus pelas mães presentes. Vocês escolheram o melhor lugar. Eu espero que chegue um dia em que as pessoas façam reserva para vir para a igreja, porque não tem lugar suficiente para sentar. Eu acho que esse é o caminho melhor. O mundo está completamente mudado. As pessoas acham que a celebração é com comida, com bebida, quando não há melhor lugar do que celebrar do que na casa de Deus, principalmente que é um domingo, o dia do Senhor. Então, mães, parabéns, porque vocês escolheram o melhor lugar para estar. E as mães que estão assistindo em casa, em inglês diz assim: shame on you. Vocês deveriam estar na casa do Senhor, não é em casa o seu lugar, na casa do Senhor, para estar na casa de Deus, mas as que estão presentes, parabéns pela sua escolha. O livro de Atos menciona mulheres mais de 20 vezes, de forma direta ou indiretamente. E porque nós estamos falando do livro de Atos, eu achei por bem então a gente usar as mulheres do livro de Atos e vermos como elas cumpriram um papel importante no início da igreja. E nós vamos ver que o papel que as mulheres cumpriram no início da igreja foi o mesmo papel que as mulheres cumpriram para sustentar a igreja durante toda a sua história. E, à medida que nós nos aproximamos da volta de Jesus, o papel da mulher continua sendo vital para o crescimento e para a preparação da igreja. O livro de Atos começa logo no capítulo 2 com o derramamento do Espírito Santo. E o derramamento do Espírito Santo, que nós mencionamos mais ou menos 3 semanas atrás, fala sobre o cumprimento de uma profecia. Centenas de anos, literalmente, antes do ocorrido, Deus deu uma profecia a um profeta chamado Joel. E essa profecia é revolucionária porque trazia alguns conceitos novos. Joel diz o seguinte, se você quiser abrir a sua Bíblia ou apenas acompanhar conosco, Joel 2, 28 e 29. E depois disso o quê? No contexto de Joel, era depois da restauração das pragas, mas no contexto bíblico é depois da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus. Depois do cumprimento, porque isso era antes do dia do Senhor, que acontece no final, mas depois da vinda de Jesus, depois da morte de Jesus, do sepultamento de Jesus, da ascensão de Jesus, que comemoramos na Páscoa, Deus disse: eu derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, ou sobre toda a carne. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões.
verso 29, até sobre os servos e servas, homens e mulheres, derramarei do meu espírito naqueles dias. Eu disse ser esta uma profecia revolucionária porque durante todo o período do Velho Testamento o Espírito Santo estava presente, mas o Espírito de Deus geralmente capacitava homens, e não todos os homens, capacitava líderes, profetas, reis, homens capacitados para uma função específica na construção do templo ou do tabernáculo. Mas o Espírito Santo não vinha sobre todas as pessoas. Deus diz, quando o Espírito Santo vier nos últimos dias, depois da morte, ascensão de Jesus, ressurreição de Jesus, ele vai vir sobre toda a carne. Não só sobre os líderes, não só sobre o clero, não só sobre os pastores, mas sobre toda a carne. E até então, o Espírito Santo de Deus vinha sobre homens. Havia algumas mulheres no Velho Testamento que foram ungidas por Deus e foram cheias do Espírito Santo. Ana é um exemplo. Algumas raras profetas que nós encontramos no Velho Testamento, Débora, Uda, mas geralmente era sobre homens. Mas viria um dia em que Deus ia liberar o Espírito Santo não só sobre toda a carne, mas especialmente sobre as mulheres. Seria um momento em que as mulheres seriam liberadas, porque Deus criou a mulher com um intuito tremendo de ser de bênção. A mulher é uma criação especial de Deus, criada por Deus com um propósito. E esse propósito ficou deturpado por causa do pecado. E nós só vamos ver a restauração do ministério da mulher, do papel da mulher no livro de Atos. Então o livro de Atos é importante. E quando o Espírito Santo vem no dia de Pentecostes, Pedro reconhece assim, o que está acontecendo aqui é o cumprimento do que o profeta Joel falou. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, o livro de Atos, ele abre falando sobre esse derramamento, essa liberação das mulheres. 20 vezes, como disse vocês, mulheres são mencionadas direto ou indiretamente no livro de Atos. Agora, eu quero começar com 3 menções negativas das mulheres, porque também tem menções negativas, mas a maioria das vezes foram positivas. Por exemplo, nós vimos algumas semanas atrás que a mulher chamada Safira é mencionada no capítulo 5 de uma forma negativa. Seu esposo, Ananias, vendeu uma propriedade e resolveu guardar um dinheiro, nós falamos sobre isso, e a sua esposa foi conivente, e por causa disso os dois morreram. No nosso grupo de conexão nós estávamos falando sobre isso e nós vimos como o papel de Safira era importante na vida de Ananias. Se Safira não fosse conivente com o erro do seu esposo, se Safira tivesse levantado como uma verdadeira adjutora e dissesse para ele, olha, o que você está fazendo não é certo, ela teria salvado a sua vida e a vida do seu esposo. E aqui está já uma lição maravilhosa para as mulheres, principalmente mulheres casadas. O seu papel na vida do seu esposo é muito importante. Você pode ser de uma influência positiva ou negativa. Você pode ser de bênção ou pode você ser de maldição. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a louca destrói com suas mãos. Safira foi uma mulher louca. Safira é um exemplo da mulher conivente, que o seu esposo estava errado e ela foi conivente com o erro dele. Mulheres, não seja conivente com o erro do seu esposo. Mesmo ele sendo sacerdote do lar, você é a coluna, você é o pescoço, você é a mulher que Deus colocou na vida do seu esposo. Não seja conivente, mas seja diferença. Seja uma diferença na vida do seu esposo. Quantos podem dizer aleluia? Principalmente as mulheres. Você pode dizer amém, mulheres? Um segundo exemplo de uma mulher, no livro de Atos, retratada de forma negativa, é uma jovem chamada Rode, que quando Pedro sai da cadeia, ela é insensível. A Bíblia diz que ela estava tão emocionada, tão emotiva, que ela não abre a porta para Pedro. E aqui está um exemplo também de uma mulher que usou um mau julgamento, que deixou as suas emoções tomar maior parte das suas decisões. E Pedro levou mais tempo entrando naquela casa do que saindo da prisão. Foi mais fácil sair da prisão do que entrar naquela casa, porque havia uma jovem que não foi sensível
ao que Deus estava fazendo. Mulheres, seja sensível ao que Deus está fazendo. A terceira menção, e essa é muito importante, se você quiser abrir a sua Bíblia, por favor, abra comigo, é no livro de Atos, capítulo 13, porque é muito interessante essa menção de forma negativa, de mulheres que usaram julgamento negativo. Atos, capítulo 13, e o verso de número 50, não está projetado, se você quiser abrir, abra, se não apenas ouça. Paulo e os seus companheiros, Barnabé, estavam pregando o evangelho, e os judeus se levantaram contra eles. E diz o seguinte, os judeus, 13:50, incitaram as mulheres piedosas e de elevada posição. Em outra tradução diz assim, mulheres religiosas e honestas. Mulheres religiosas e honestas, mulheres piedosas e de elevada posição, e os principais da cidade. E provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Interessante que essas mulheres são designadas como religiosas, honestas, piedosas, de boa posição. Mas essas mulheres, mesmo sendo piedosas, honestas, religiosas, de boa posição, permitiram ser usadas para espalhar boatos, para espalhar fofoca, e fizeram o trabalho de Deus difícil, porque elas fizeram um trabalho tão forte em espalhar boatos que os homens de Deus foram expulsos da cidade. Mulheres, se há uma coisinha para aprender nessa passagem, é guarde a sua língua. Você pode ser uma mulher de Deus, você pode ser uma mulher crente, você pode ser uma mulher religiosa, uma mulher honesta, mas cuidado com a sua língua. A sua língua pode ser usada para abençoar, mas também para amaldiçoar. A sua língua, mulher, pode ser usada para edificar, mas também para destruir. Guarde a sua língua. Cuidado com o que você fala, principalmente com as pessoas perto de você. Cuidado com a sua língua. Mas essas são somente as 3 menções negativas que eu gostaria de deixar aqui logo no início da mensagem. A mensagem não é essa. Eu quero mostrar que na maioria das vezes as mulheres são retratadas de uma forma muito positiva. Mulheres em Atos oravam, mulheres criavam filhos, mulheres eram esposas, mães, elas criam, elas eram batizadas, elas receberam cura, elas receberam milagres, elas trabalharam para Deus, elas foram usadas tremendamente por Ele. Mulheres foram as primeiras a se converter em várias cidades onde Paulo chegava. E muito interessante que 3 vezes no livro de Atos as mulheres são chamadas como mulheres bravas, mulheres ativas, mulheres que faziam a obra de Deus de forma corajosa. Porque em Atos capítulo 8, verso 3, diz que Saulo colocou mulheres na prisão. Se Saulo colocou mulheres na prisão, nós concluímos que essas não eram mulheres passivas, não eram mulheres que estavam sentadas e trabalhando por trás dos bastidores. Essas eram mulheres ativas, que estavam bravejando a obra de Deus, pregando o evangelho até o ponto que elas foram colocadas na prisão. Atos 9:2 diz que Saulo tinha poder para prender mulheres. Em Atos 22:4, Paulo testemunha de como ele havia cometido mulheres à prisão antes da sua conversão. Mulheres em Atos, então, são mulheres ativas, pregando a palavra de Deus, dispostas até mesmo a sacrificar a sua vida por causa do Evangelho. O livro de Atos menciona mulheres como Maria, a mãe de Jesus, como Maria, a irmã de Barnabé e mãe de Marcos, que escreveu mais tarde um dos 4 evangelhos. Menciona mulheres como Dorcas ou Tábita, que era bondosa, sempre fazendo bem, ajudando os pobres. Menciona Lídia, a primeira convertida na Europa, as 4 filhas de Filipe que profetizavam, e uma das minhas favoritas, Priscila, que junto com seu marido foi um dos grandes líderes da igreja primitiva. Mas o que eu quero falar hoje é sobre o papel da mulher em Atos. E em preparação da mensagem eu vi vários papéis, várias coisas que elas fizeram, mas eu pensei assim, o que eu posso deixar com a igreja e com as mulheres no Dia das Mães de 2015? Uma forma de honrar as mulheres, uma forma de incentivar a mulher no seu papel
baseado no livro de Atos. E eu encontrei 3 papéis importantes que as mulheres fizeram no livro de Atos e que são importantes para o dia de hoje também. O primeiro papel da mulher no livro de Atos foi orar, oração. Eu observei, estudando essa semana, que várias vezes oração é mencionada no livro de Atos. E quase todas as vezes que oração é mencionada, está em conexão ou associada com mulheres. A primeira menção de oração está no livro de Atos, capítulo 1, verso 14. Diz o seguinte, que todos eles, ou seja, todos os discípulos, se reuniam sempre em oração. Então, oração fazia parte da igreja primitiva. Oração fazia parte do DNA da igreja. Pregar era importante, mas oração era importante. E quem é que estava lá com eles? As mulheres, note, plural. Mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Poucos dias antes eram somente homens orando, eram somente discípulos orando. Depois do derramamento do Espírito Santo, as mulheres se uniram. E as mulheres eram parte importante desse papel de oração da igreja primitiva. O culto de domingo é um culto maravilhoso e algumas pessoas acham ser o mais importante da igreja. Eu não creio ser o mais importante da igreja, mas creio ser tão importante quanto os outros cultos da igreja. Mas um dos cultos em que muitas pessoas não dão valor é o culto de oração. É o culto de busca de Deus. É o culto em que as pessoas vão estar buscando ao Senhor. A oração faz parte de tudo que nós queremos fazer como igreja. Se a igreja ora, nós vamos ver Deus trabalhar. Se a igreja não ora, a igreja fica apática, a igreja fica fria. Se você não ora, você fica apático e você fica frio. Nesse livro de Atos, nós encontramos que a oração era parte principal da igreja. E eu gostaria de fazer um parênteses aqui, deixar as mulheres um momentinho aqui ao lado e falar sobre esse importante papel. Igreja do Senhor, nós precisamos de orar mais como igreja. Seja a oração da manhã, eu sei que há um grupo que ora na segunda, outro grupo que ora na terça, há um grupo que ora na quarta, há um grupo que ora na quinta, outro grupo ora na sexta, há um grupo que ora com as mulheres de 15 em 15 dias, isso é muito bom. Mas existe um momento em que a igreja precisa estar orando juntos, como igreja. Na nossa igreja nós temos uma oração que nós decidimos juntos, que seria na sexta-feira às 7h30 da noite. São 30 minutos só, em que nós convocamos toda a igreja para estar orando juntos. Como pastor de vocês, eu queria, nesse momento, encorajar, exortar você a participar dessa oração. Ela é feita na quarta-feira às 7 da noite e na sexta-feira às 7h30. Vem orar junto conosco, são só 30 minutos, mas são 30 minutos que nós precisamos estar em um só propósito em oração. Então, oração fazia parte da igreja primitiva e as mulheres estavam ali orando. Uma outra menção de oração que eu encontro é logo no capítulo 12, quando fala da mãe de João Marcos. Atos capítulo 12, verso de número 12. Diz assim, percebendo isso, quem é que está fazendo? Pedro estava na prisão, Tiago tinha sido decapitado, martirizado por causa da palavra de Deus. Milagrosamente, Pedro sai da prisão, o anjo tira ele, pensou que estava sonhando, mas quando ele percebeu que estava fora da prisão, ele precisava de encontrar alguém que estava orando, ele precisava de encontrar um povo que estava orando, e ele lembrou da casa de Maria, mãe de João Marcos, irmã de Barnabé. Ele sabia que Maria era uma mulher de oração. Ele sabia que Maria era uma mulher que aonde ela estava, junto com a sua casa, eles estavam orando. E dito e feito, a Bíblia diz assim, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Novamente, a associação de mulher com oração do livro de Atos. E uma terceira menção muito interessante no livro de Atos está no capítulo 16. Paulo agora está na cidade de Filipos. Paulo atravessou e agora entrou na Macedônia, porque ele ouviu de Deus, através de uma visão, que ele tinha que ir para a Macedônia. Isso é importante, porque isso marca o início do Evangelho no continente europeu, da onde chegou e tomou conta do Império Romano e chegou até nós. Então, diz no capítulo 16, versos 13 e 14,
que no sábado, Paulo e os seus companheiros, Lucas, que está escrevendo, se inclui, nós saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperamos encontrar um lugar de oração. Mas por que ele foi para a beira do rio e por que ele esperava? Porque naquela época os judeus estavam espalhados e havia então uma lei entre eles que aonde tivesse 10 homens era necessária a construção de uma sinagoga. Se não houvesse 10 judeus presentes numa cidade, eles tinham que orar à beira de água corrente, geralmente um rio. Paulo chega em Filipos e no sábado reconhece que não há nenhuma sinagoga. Então ele diz, então, vamos para a beira do rio, porque lá, sem dúvida, nós vamos encontrar um lugar de oração. Diz assim, sentamo-nos e começamos a conversar com quem? Com as mulheres. Não havia homens ali, se havia, não estava orando, que haviam se reunidos ali. Muito interessante. A sensibilidade. Toda vez que há um culto de oração, a maior parte das pessoas presentes são mulheres. Isso já era verdade no livro de Atos 16. Isso não é para justificar, é para a gente como homem se envergonhar, porque esse é o nosso trabalho. O homem gosta de dizer assim, eu sou cabeça. Cabeça nada, se nem ora. Como é que pode ser cabeça se não ora? Como é que pode ser sacerdote do lar que não ora? Então, a mulher é muito sensível. E estava ali, e uma delas que eu via, o verso 14, era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. E diz que o Senhor, porque ela orava, o Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. A oração foi vital para o começo da igreja, foi vital para o sustento da igreja. A oração é vital para a vida da igreja. É para toda igreja estar orando, homens e mulheres, mas mulher. Existe um livro que eu uma vez li que diz assim, o poder da mulher que ora. Não sei se você já leu esse livro, o poder da mulher que ora. Existe uma sensibilidade tremenda numa mulher que ora. A mulher tem aquele negócio que chama de sexto sentido, de sensibilidade, alguma coisa que mexe lá dentro, que ajuda ela a orar de uma forma eficaz. Deus colocou isso dentro de vocês. E eu queria encorajar a todas as mulheres presentes hoje a ser mulher de oração. Mulher que busca Deus de verdade. Se você gasta um dia todo num spa e foi maravilhoso, Deus abençoe vocês por isso, vocês merecem isso. Mas e a sua alma? Quando é que você vai gastar um dia todo orando? Se a gente marcasse, olha, vamos marcar um dia todo de um spa espiritual na igreja. Quantas mulheres vão fazer fila para poder chegar aqui? Eu oro que as mulheres da nossa igreja sejam mulheres de oração. Esse é o maior legado que a gente pode ter nesse Dia das Mães. Ser mulheres cheias do Espírito Santo e mulher de oração. Segunda coisa interessante é que a mulher no livro de Atos profetizava. Eu já falei para vocês da profecia de Joel. Diz assim, os vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Já disse para vocês que até então havia poucas profetisas, mas profecia não era algo que a mulher fazia. Mas a partir do livro de Atos, a mulher agora está liberada para profetizar. Profetizar é trazer uma mensagem de Deus. A Bíblia diz então que no livro de Atos, capítulo 21, versos 8 e 9, menciona 4 jovens. Lucas escreve que eles estavam saindo, vindo com Paulo de uma viagem, voltando para Jerusalém, e pararam na cidade de Cesareia. E ali eles foram para a casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, e diz assim, ele tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Em uma palavra, em uma Bíblia diz assim, 4 filhas solteiras. No original diz assim, 4 filhas virgens que profetizavam. Nós não sabemos o nome delas, nós não sabemos a idade delas, possivelmente eram moças, jovens, mas eram 4 jovens cheias do Espírito Santo que profetizavam. E eu queria deixar uma palavra para vocês, mulheres solteiras, principalmente as mais jovens, que estão aqui me ouvindo essa manhã. Embora hoje é Dia das Mães, eu queria deixar uma palavra para vocês. Algumas jovens pensam assim, olha, quando eu for casada, quando eu tiver filho, quando eu tiver meu marido, aí sim eu posso servir ao Senhor.
Há um poder tremendo na vida de cada jovem que quer estar nas mãos do Senhor para ser canal de Deus, para a bênção na vida de outras pessoas. Deus deu uma característica muito interessante da mulher, que é falar, e falar muito. Se você usar esse falar muito para ser uma profetisa de Deus, isso vai ser uma grande bênção. Que as suas palavras possam ser mensagens de Deus para as pessoas, seja você solteira, seja você casada, Deus quer te usar para a obra de Deus. Mulheres, você pode dizer amém. Você não gostou que eu falei que você falava muito, aí você não quer falar amém. Mas é isso, é porque Deus colocou a vontade de falar, está na mulher, irmãos, isso é uma bênção. Deus fez isso, foi Deus que fez você, Ele fez assim, isso não é negativo, é simplesmente realidade. Agora, uma das minhas favoritas é Priscila. Priscila é simplesmente fabulosa, porque a Bíblia diz no capítulo 21, em Atos, que Paulo sai, a gente não precisa de ler sobre essa passagem, porque há uma menção muito rápida dela no capítulo 18 de Atos. Paulo, então, sai da área de Éfeso e vai para Corinto, e ali ele encontra, 18, 1 e 2, um casal chamado Áquila e Priscila, judeus que foram expulsos de Roma e agora estão ali na cidade de Corinto. E a Bíblia diz no verso 26 do capítulo 18, que Áquila e Priscila são usados por Deus de uma forma tremenda para poder ensinar o caminho de Deus mais preciso para um grande pregador da antiguidade chamado Apolo. Quando a gente lê as cartas de Paulo, a gente vai descobrir que Áquila e Priscila se tornaram não só líderes, mas eles eram pastores, eles trabalhavam juntos como casal, eles tinham uma igreja na sua casa, e várias vezes eles sempre são mencionados como casal, Áquila e Priscila, mas algumas vezes o escritor bíblico diz Priscila e Áquila, para mencionar a importância de Priscila na igreja primitiva. Todas as pessoas que leem o apóstolo Paulo podem notar que Paulo tinha um pequeno preconceito contra mulheres. Isso não faz Paulo menos importante, mas é realidade. Paulo deve ter tido alguma experiência negativa, possivelmente com a sua mãe, ou porque ele foi casado e a sua esposa deu muito trabalho para ele. Mas quando a gente lê Paulo, a gente lê as cartas de Paulo, claramente você vê que Paulo tinha um preconceito contra as mulheres. Isso não é Deus, isso não é o Espírito Santo, isso é Paulo, é a parte humana de Paulo. Paulo dizia assim, mulher não pode ensinar, eu não permito que mulher fale na igreja. Paulo não permitia a mulher profetizar e ensinar, mas Priscila era sempre exceção. Priscila era tão importante que até o apóstolo Paulo tinha que reconhecer que ela era uma profeta de Deus, que ela era uma mulher de Deus. E ela então fez um trabalho fabuloso na igreja primitiva. E Priscila e as filhas de Filipe nos deixam então esse legado dizendo o seguinte, olha mulheres, durante o livro de Atos, como cumprimento da profecia de Joel, Deus libera a mulher para ser profeta de Deus, profetiza, ser canal de bênção, usando as suas palavras, para abençoar a vida de uma igreja, para abençoar a vida de uma família. Nem todas as mulheres serão chamadas para pregar no púlpito, eu não tenho nada contra o ministério feminino, eu creio no ministério feminino, apoio o ministério feminino, mas a verdade é que nem todas as mulheres vão profetizar do púlpito, mas você pode profetizar para o seu esposo, para os seus filhos, para a sua casa. Olha, eu vou ser sincero para vocês, como Deus usa a minha esposa profetizando para mim. Às vezes a profecia dói, mas é a profecia do Senhor. Deus quer usar vocês, mulheres, para profetizar na vida dos seus esposos, na vida dos seus filhos. Use a sua boca de forma para edificar. Esse dom que Deus te deu para falar, que possa ser para profetizar coisas boas, coisas que vão edificar, coisas que vão abençoar a vida do seu filho, do seu esposo, da sua igreja, do seu pastor. Que Deus possa usar a sua vida de uma forma poderosa. O terceiro papel da mulher em Atos que me chama muita atenção e eu gostaria de trazer para vocês é esse papel de influência. A influência da mulher é tremenda. Não só a mulher no livro de Atos orava, profetizava, mas sem dúvida esse é o papel
que talvez é a função mais importante da mulher, não só no livro de Atos, mas eu creio em toda a história, é de ser influência. Deus criou a mulher num momento especial. Deus disse para Adão: Adão, não é bom que você fique só. Deus sabe que não é bom o homem estar sozinho. Deus criou a mulher para ser influência na vida do homem. Por isso que o pecado de Safira foi tão ruim, porque ela foi uma influência negativa, e por causa da sua influência, isso custou a sua vida, e custou a vida do seu esposo. Ela poderia ter sido uma influência positiva e salvado a vida do seu esposo. Você pode ser uma influência positiva e salvar a vida do seu esposo e dos seus filhos. A Bíblia diz que Deus cria a mulher e diz assim: eu farei para o homem uma adjutora. A palavra adjutora significa uma auxiliadora idônea, uma mulher que vai influenciar o homem de forma positiva. John Maxwell diz e afirma que liderança é influência. Se as mulheres são influenciadoras, então as mulheres são as grandes líderes através de toda a história. Eu falei já para vocês de uma mulher no livro de Atos que influenciou de forma tremenda, que foi Maria, irmã de Barnabé, mãe de João Marcos. O evangelho de João Marcos, o evangelho de Marcos, foi o primeiro evangelho a ser escrito, foi a base do evangelho de Mateus e de Lucas. Foi um dos primeiros evangelhos e ainda hoje é um dos maiores evangelhos, e um evangelho tão tremendo. Eu penso que talvez nós nunca teríamos o evangelho de Marcos se não fosse pela influência de Maria, sua mãe. Atos 16 também menciona um rapaz chamado Timóteo. De passagem, diz que ele era filho de uma mulher judia, nós não sabemos o nome dela no livro de Atos. Mas quando a gente lê a carta de Paulo em 2 Timóteo, capítulo 1, Paulo fala para Timóteo o seguinte: Timóteo, você é o que é por causa de duas influências na sua vida. E Paulo não menciona a influência do pai, embora o pai poderia ter sido uma influência. Paulo diz o seguinte: a sua vida espiritual e o seu caráter, Timóteo, devem a duas pessoas. Primeiro, a sua avó, Loide, e depois a sua mãe, Eunice. Nós temos nessa manhã mulheres que são avós, e nós temos nessa manhã mulheres que são mães. E eu queria dar uma palavra especial para vocês avós e para vocês que são mães, como vocês podem ser de grande bênção na vida dos seus netos e na vida dos seus filhos. A influência sua faz toda a diferença. Essa manhã eu quis postar uma foto da minha mãe. Eu sei que algumas pessoas começaram a postar ontem, mas hoje é o Dia das Mães, e eu deixei então para postar uma foto da minha mãe e uma foto da minha esposa, que são duas mulheres importantes. Minha mãe por ter me dado vida e minha esposa por ser minha companheira nesses 32 anos de casado, e um importante momento na minha vida. Então, eu dizia assim para minha mãe, eu queria pensar, o que foi o legado que ela deixou para mim? E eu coloquei lá: mãe, o seu maior legado que você me influenciou foi um amor por Deus e um amor pela sua palavra. Se eu amo a Deus hoje, e se eu amo a palavra de Deus hoje, eu devo a criação e a influência da minha mãe na minha vida. Quando eu me casei, minha esposa se tornou uma influência tremenda na minha vida, não só como a mãe dos meus filhos, mas a minha companheira. E a influência que ela tem na minha vida é única. Eu sou o que sou por causa do ministério e da influência que ela tem na minha vida. E agora nós temos, nós dois filhos, e os nossos filhos são influência direta da influência minha e dela, mas de uma forma especial do que ela plantou na vida da sua filha e na vida do seu filho, nosso filho e nossa filha. E agora nossas netas. Tivemos a oportunidade de gastar essa semana com ela. E eu sou muito chegado às minhas netas e tudo, e ontem, por exemplo, porque ela estava saindo com as mulheres, eu passei um tempo sozinho com elas. Então ontem eu tive toda a atenção, elas ficavam em cima de mim, elas me abraçavam, mas quando a Tereza está lá, eu não tenho lugar, é tudo ela. Abraça ela primeiro, vai para ela primeiro, espera primeiro, tudo bem. É aquela influência de uma avó na vida dela, uma avó que pode ensiná-las a amar a Deus, a amar Jesus, a amar a igreja, a amar a sua palavra. Eu dou graças a Deus pela oportunidade que Deus nos deu. Eu estou vendo aqui uma avó aqui do meu lado, outra avó do meu lado, outra avó do meu lado. Use a sua influência na vida dos seus netinhos. O maior legado que você pode deixar é amar a Deus e influenciá-lo no caminho do Senhor.
E eu quero falar com você, mamãe. Hoje é o seu dia. A gente honra você. Mas há um ditado que diz que por trás de todo grande homem tem uma grande mulher. E não é errado dizer isso. Algumas dizem assim, não é de trás, é do lado. Mas é por trás empurrando. É por trás aguentando. É por trás abençoando. É por trás apoiando. E essa é a grande verdade. Se há grandes homens hoje, é porque houve mães que influenciaram na vida dos seus filhos. Mãe, você pode ser uma influência positiva ou negativa. Se você grita, o seu filho vai gritar. Se você mente, o seu filho vai mentir. Se você fala palavrão, o seu filho fala palavrão. Se você é fofoqueiro, o seu filho é fofoqueiro. Mas se você é uma mulher de Deus, seus filhos também serão mulheres, homens de Deus, mulheres de Deus. Que legado você vai, que influência. Às vezes eu fico olhando e vendo mães que vestem-se de forma tão ruim, roupas assim, escandalosas, atraindo atenção para si. Seus filhos estão aprendendo tudo isso com você. Aí mais tarde você pede oração. Minha filha, ela só quer vestir aquela roupa. Aonde ela aprendeu isso? Se você em casa tivesse ensinado e tivesse sido um exemplo, ela podia até se rebelar, porque tem aquele momentozinho entre 13, 14 até os 20 e pouco, às vezes rebela, mas eu garanto que volta, porque você plantou alguma influência positiva. Então, mães, você diz assim, pastor, a minha filha está fazendo tudo errado. Não fui eu que ensinei não, pastor. Talvez é o período da rebeldia, mas eu garanto para você que se você influenciou de forma positiva, ela vai voltar, ela vai lembrar tudo o que você ensinou, porque você foi uma influência positiva na vida dos seus filhos. As mulheres desempenharam muitos outros papéis no livro de Atos e na igreja. Mulheres desempenham também um papel importante na igreja hoje. Nós focamos em três que eu penso ser importantíssimos: orar, profetizar, ser canal de uma mensagem de Deus para a vida de outras pessoas e influência em geral na vida de outras pessoas. Deus criou mulheres para a sua honra. Quando a mulher desempenha o seu papel, servindo seus maridos, seus pais, seus filhos, sua igreja e, acima de tudo, o Senhor, elas honram o Senhor e cumprem um papel que só elas podem fazer. Eu queria falar com você, mulher, ao concluir hoje. Você tem muito o que fazer no corpo de Cristo. Mulheres, sejam fiéis ao que Deus chamou para você fazer. Eu queria nesse momento pedir que todas as mulheres, não somente mães, mulheres, independente de idade, eu queria que vocês ficassem de pé nesse momento. Aonde você está, não precisa de vir à frente. Eu queria que todas as mulheres, independente se são casadas ou solteiras, se são mães ou não, eu queria que vocês ficassem de pé. Eu oro por você que está assistindo em casa também. Se você está em sua casa, puder ficar em pé onde você está também, é uma forma da gente orar por você. Eu queria orar por essas mulheres, para que Deus possa usar vocês como mulheres de Deus no ministério da oração, da profecia e da influência. Eu pediria aos homens que estão sentados que erguessem suas mãos em direção a elas. Se é a sua esposa ou que estiver perto, você pode colocar a mão sobre a sua esposa, se for a sua esposa. Se não, você apenas erga a sua mão, por favor, para a gente fazer essa oração. Pai querido, eu quero orar nesse momento em favor de todas as mulheres que ouvem a minha voz nesse momento em casa e principalmente as mulheres que estão aqui. Vocês, mulheres, foram criados por Deus. Deus criou-nos de uma forma maravilhosa e vocês foram criados pela sua mão. Deus criou vocês de uma forma especial. E nós oramos neste momento a cada uma de vocês, mulheres, que vocês possam ser mulheres que cumpram o papel de Deus para a vida de vocês. Eu oro que vocês não sejam como Safira, mas como Priscila. Que vocês sejam como Dorcas e Tábita, mulheres de oração, mulheres poderosas, profetas de Deus, mulheres de influência positiva na vida dos seus esposos, dos seus filhos, da sua família, da sua igreja e da sua sociedade. Mulheres, erga suas mãos, por favor, que eu quero impetrar uma bênção que Deus está me dando agora para você. Na autoridade do pastor de vocês, eu quero neste momento ministrar o dom de sabedoria.
Vem sobre vocês o dom de sabedoria, para vocês poderem agir. Oh Deus, muito obrigado. Vocês vão notar que a partir de hoje, vai vir uma sabedoria sobrenatural sobre vocês, que não é algo que vocês planejaram, é um dom que Deus coloca na mão de vocês hoje. Eu quero nesse momento enfatizar o dom de discernimento que já muitas de vocês têm para discernir o bem e o mal, para ajudar os seus filhos, para ajudar os seus maridos, para ajudar a sua igreja, para ajudar o seu pastor. Eu oro sobre vocês, que vocês sejam mulheres de oração, mulheres que buscam o Senhor, que sejam canais de mensagem de Deus, profetas e profetisas de Deus, e que vocês sejam uma influência positiva na vida de todos que entrem em contato com vocês. Eu abençoo a vocês presentes e aquelas que assistem através da internet. Que o Senhor abençoe e guarde a vida de cada uma de vocês. Em nome de Jesus, e que todos os homens digam bem alto, amém. Amém. As que não são mães podem sentar, e eu queria pedir que todas as mães viessem à frente nesse momento. Por favor, as que são mães, por favor, venham à frente nesse momento. Mesmo que você tenha estado aqui na frente no culto das 9h30, eu queria que vocês viessem à frente e ficassem lado a lado, virado para a igreja. Agora, você que está assistindo na internet, você perdeu, que não tem como eu fazer isso através da internet, você tinha que estar na igreja. Aqui estão as mães da igreja. Eu queria pedir aos pastores presentes que por favor me ajudassem. Nós queremos, antes de mais nada, honrar a vida de vocês, tá? Nós vamos orar por vocês. A gente tira esse dia especial das mães para sempre falar de vocês e honrar a vida de vocês, porque vocês são bênção. E a gente vai dar um presente, é simplesmente um presentinho, é um chocolate. Mas chocolate é algo gostoso, bonito, valioso. Isso representam vocês. De coração, representam vocês. E nós queremos orar e abençoar a vida de vocês nesse momento e agradecer a Deus pela vida de cada uma de vocês. Feche os seus olhos, deixa a gente orar por vocês. Pai querido, nós oramos em favor de cada mãe presente aqui. Muito obrigado. Elas são esposas, elas são mães, algumas avós. Abençoa a vida delas. Muito obrigado pela vida que tu tens dado a elas, por elas serem mães abençoadas, de oração, profetas, de influência. Te louvamos pela vida delas em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Marcos, pega aqui alguns aqui, vai lá para o lado esquerdo, Pastor Nilson para o lado direito. Isso. Pastor, fica aqui no meio comigo e nós queremos abençoar essas mães. Feliz Dia das Mães. Deus abençoe a vida de vocês de uma forma tremenda. Feliz Dia das Mães. Deus abençoe. Vocês ganharam 2, porque vocês ficaram em 2 cultos, merecem mais um. Deus abençoe grandemente. Deus abençoe. Vocês são bênção. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Eu queria pedir que agora os homens e todos mais ficassem de pé nesse momento. Leva lá. Só tem 2 pessoas aqui. Amém. Os homens querem chocolate, mas não vão ter chocolate. No dia dos pais, os pais vão ter. Não chocolate, vão ter um chicote. Eu queria que vocês levantassem as mãos aqui mais uma vez, gente, para agradecer a Deus por essa igreja. Pai, muito obrigado, Senhor. Eu quero nesse momento orar, não só pelas mulheres, mas por nós homens, para que a gente possa ser o companheiro que essas mulheres precisam. Eu oro pelos maridos, eu oro pelos filhos, eu oro que Tu possas, Senhor, ó Pai, nos dar graça para apoiar o ministério de oração dessas mulheres, o ministério de profecia dessas mulheres e o ministério de influência dessas mulheres. E ajuda-nos também a sermos homens de oração, de influência,
e que possamos profetizar. Abençoa a vida de cada um nesse momento. Muito obrigado por esse dia tão maravilhoso que nos deste. Em nome de Jesus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e que você saia daqui abençoado pelo Senhor, e que todos digam amém. Agora vamos cumprimentar essas mães maravilhosas. Tenha uma semana